Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Oração José Xavier. Agradeço imensamente a espiritualidade, a Deus, no primeiro ponto, por estar aqui novamente no Brasil e juntamente com todos aqui que me fizeram o convite para estar. Agradeço a presença de vocês, irmãos encarnados, mas também dos desencarnados que aqui se encontram, que nós não podemos esquecer. E a temática da noite foi sugerida pelo nosso irmão em fraternidade, Paulo, que eu viesse a comentar com vocês um pouquinho, nesse curto tempo, a respeito do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem de uma certa forma trazer para nós algumas ideias bem diferentes a respeito do significado da caridade. Esse evangelho especificamente, por ser um dos últimos evangelhos a ser descrito na obra do Allan Kardec, seria, querendo ou não, o que poderíamos dizer que um capítulo muito curto. Só que esse capítulo, mesmo ele sendo curto, tem sido o que nos últimos, digamos, últimos séculos, porque sabemos que a obra de Kardec foi datada a um determinado tempo, tem sido muito explorado pela espiritualidade, especialmente quando se parte para o trabalho espírita. Então, a todos nós que estamos aqui, que a gente possa, de uma certa forma, tentar agregar um pouquinho aquilo que está sendo trazido, mas também levar para outras pessoas aquilo que nos foi considerado uma bênção. O título, ele recebe diversas variações de acordo com o evangelho a ser traduzido. Então pode ser: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, dai de graça o que de graça recebeste. Então, dependendo da tradução, isso tudo pode ocorrer. Mas eu trago aqui para vocês algumas reflexões que são o início de uma reflexão mais aprofundada, que faz parte de alguns cursos, dos quais eu tenho ministrado e frequentado também, porque nós aqui somos eternos aprendizes, e que eu acho que diz muito respeito do que seria essa questão do gratuitamente. O que seria esse doar? Doar de si e doar do outro. Obviamente que todos nós que estamos aqui estamos percebendo que o mundo, não só o Brasil, está passando por mudanças muito diferentes. Seja no âmbito sexual, seja no âmbito familiar. Essas mudanças, elas têm imprimido em muitos de nós a necessidade de buscar um avanço moral e pessoal nas nossas condutas, para que a gente possa também tentar encontrar algumas respostas e compreender o que nos está acontecendo hoje e como nós vamos projetar a nossa vida para um futuro não muito distante. Então, quando a gente menciona a respeito disso, vale muito lembrar aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos e que fortemente está presente em muitas civilizações, que as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. As obras que provavelmente vêm delimitar o avanço da humanidade, ela advém da espiritualidade superior, obviamente. Por quê? Se Jesus ele é o governador do nosso planeta, e ele tem nos conduzido desde o mais ínfimo germe até o ponto mais alto dos espíritos que aqui estão nesse globo, obviamente que as obras das quais nós estamos compartilhando, seja de conhecimento, seja de vida, seja de material, faz parte da coordenação dele. Então, o acaso, ele não existe. Tanto é que se nós lermos um livro de Cosmo Massi, que ele remete assim, espírito e materialidade, ele vai falar sobre a condição da causalidade, que vem mostrar que não existe um efeito sem uma causa. E se não existe um efeito sem uma causa, obviamente que o evangelho, ele é um efeito de uma causa muito maior. Só que essa causa muito maior, ela ainda nos parece desconhecida. Muitos de nós que estamos aqui hoje
pensamos e olhamos o Evangelho como uma partitura de leitura para o início do Evangelho no lar, ou até mesmo para uma discussão entre um grupo de estudo. Ele é muito mais que isso. Ele é uma conduta que vai nos projetar para um caminho diferenciado. Só que esse caminho, como Jesus mesmo nos colocou, ele vai passar por determinadas instruções que ele mesmo testificou, dos quais ele deixou muito bem separadas, naquilo que nós chamamos em Sermão da Montanha e naquilo que nós chamamos entre práticas sociais. Porque Jesus, ele trouxe a teoria, mas ele não foi, como muitos pensam, e às vezes fico até triste de ver alguns dialogarem sobre isso, que Jesus ele foi um teórico. Ele não foi, pelo contrário. Ele teorizou, explicou e vivenciou e nos ensinou isso na prática. E o Evangelho ele vem demonstrar para nós, nos primeiros momentos, essa prática que Jesus veio nos explicar e depois a maneira como essa prática vem a ser desenvolvida. Então o capítulo 26, ele entra justamente nas obras que ele fez, que vai do ponto teórico à prática. Então o capítulo 26 remete a essa prática, mas ele envolve também a teoria. Então ele não foi simplesmente um professor que veio falar, tome a teoria e vocês que façam o trabalho de vocês. Não, pelo contrário. Ele nos direcionou e nos continua a nos direcionar pela espiritualidade amiga. Isso eu acho que tem que ficar muito claro quando a gente estuda a respeito do espiritismo, porque nós não somos órfãos. Nós não estamos sozinhos aqui. Por mais que um irmão nosso, fraterno aqui, encarnado ou desencarnado, pense isso em algum momento, exclua essa ideia do pensamento de vocês. Nós não somos órfãos. Do momento em que houve o nosso processo de criação, que ainda é uma incógnita para a nossa cabeça, até hoje nós temos alguém nos acompanhando e nos direcionamos. Então, o maior criminoso do mundo, ele tem amor no coração dele e ele vai chegar a ser um espírito tão elevado quanto Jesus Cristo. Isso eu quero deixar claro porque a obra de Jesus ela é muito impactante na vida da gente. Só que às vezes a gente ainda não entendeu como que faz para que esse impacto ocasione outra prática na nossa vida. Então, se ele pregou as boas-aventuranças e nos ensinou nos gestos de prática alguns movimentos que nós precisamos fazer, muitas pessoas me interrogam, mas naquela época que Jesus fez aqueles preceitos, ou aquelas pregações, aquelas atitudes, as questões eram muito diferentes. Mas, quando ele avisou que viria um Consolador prometido, que, pelos estudos espíritas, acredita-se que é o Espiritismo, vê-se que esse Consolador prometido, ele vem dar continuidade àquilo que Jesus colocou no momento. Agora pensamos, se nós, em pleno esse momento contemporâneo que nós estamos vivendo, ainda matamos, porque a outra pessoa é mais bela, ou por condições financeiras, se nós ainda resolvemos agredir fisicamente outras pessoas, ou se nós desejamos o mal do outro, será que aquele ensinamento que Jesus colocou num determinado momento é tão atrasado assim, dessa forma? A meu ver, não. Se nós somos espíritos milenares, e nós estamos de uma certa forma entendendo essas bem-aventuranças, eu acho que o germe de procurarmos essas mudanças é justamente o primeiro passo para uma prática na nossa vida e depois na vida do outro. Porque não adianta também eu vir aqui no centro e querer fazer uma prática social na vida das outras pessoas, que é uma prática positiva, sem eu também me conhecer, sem eu realizar essas práticas na minha vida. E esse evangelho, quando a gente fala de bem-aventurança, do que ele ensinou, se nós formos pegar na tradução do hebraico, essa bem-aventurança seria um ato de marchar. Já numa filosofia mais grega, fala-se que seria um ato de felicidade. Então, a bem-aventurança seria aquele sujeito bem-aventurado que está em marcha para a felicidade. E nós estamos nisso. Só que dentro dessa marcha, imprime-se a ideia de que existe um princípio da caridade, em que fora da caridade não há salvação. O que é? Salvar-se com ação, por isso salvação. Só que essa prática que envolve a caridade, ela passa por, se vocês perceberem, por praticamente todos os capítulos do Evangelho, para nos mostrar que a caridade conosco mesmo e com o outro é o fundamento para uma vida
muito melhor no âmbito não só espiritual, mas moral e muitos pontos. Por que isso é interessante a gente pensar? Vejamos, quando nós falamos a respeito de caridade, nós não estamos falando a respeito só da doação de esmolas, ou simplesmente de pensar nas pessoas que são mais carentes do que nós. Todos nós temos carências. Todos nós temos limitações. Se por um acaso existe alguém que pensa que não tem carência, que já alcançou o pleno estado de felicidade onde a gente se encontra, essa pessoa precisa revisitar alguns lugares em que, dentro de si, vai conseguir enxergar de uma outra forma isso. E vai verificar que, às vezes, dentro desse preceito, o ato de caridade, ele precisa ser desenvolvido de outra forma. Então, na fase que nós estamos, acredito eu, que nós estamos já passando das palavras, digerindo nos pensamentos esse princípio de caridade, não é? Para daí tocar nos nossos sentimentos. Bezerra de Menezes mencionou uma vez, numa comunicação via Divaldo Franco, em um congresso, da seguinte forma de que Jesus é o nosso sol. Né? Só que muitos falamos, outros já articulam isso nos seus pensamentos, o sentimento já começa a florear esse entendimento. E quantos de nós, dentro dos sentimentos, não tem a raiva, a inveja, a angústia, o orgulho? Porque se fosse assim, nós não estaríamos em várias guerras internas com outras pessoas por poderes e por aí vai. Então, para nós conseguirmos entender essa concepção de caridade, para chegar no ato de doar gratuitamente alguma coisa de nós mesmos, a gente precisa compreender que esse ato de caridade tem que vir dos nossos sentimentos. Tá? Só que para chegar nesses sentimentos, esse evangelho ele subdivide em 4 pontos, para nos explicar o que seria esse ato de doar-se a si, mas gratuitamente. E traz um exemplo muito interessante, que é a mediunidade, do qual eu vou falar de uma forma muito breve, mas que eu gostaria de uma atenção muito preciosa de todos vocês. O evangelho ele começa falando a respeito do dom de curar, não é? Mas o que seria esse dom de curar, pensando nesse princípio de caridade, pensando na questão do gratuitamente? Bom, vejamos. Todos nós que estamos aqui, por enquanto, não pagamos o ar que nós respiramos. Né? Nós não pagamos, de certa forma, o sol que vem nos iluminar e, de uma certa maneira, trazer vida para os nossos alimentos e para tudo aquilo que nós vivenciamos. Ou seja, resumindo de uma forma muito tranquila, nós recebemos muitas dádivas das quais, às vezes, nós não nos damos conta. Se vocês pararem para olhar o horizonte, a beleza da construção das coisas, que não são aquelas edificadas pelo homem, nós vamos verificar algo que nos foi dado gratuitamente e que às vezes nós não valorizamos. Só que além desses efeitos, dessa doação que Deus nos supõe, um dos efeitos de uma causa é o nosso próprio corpo. Nós não recebemos cobranças por estar com Ele. Mas muitos de nós não percebemos que essa gratuidade que Deus nos forneceu é para o nosso próprio avanço. Olha que perfeita essa lógica de humildade, de caridade, que a espiritualidade, Deus, através de Jesus, vem trabalhando conosco. E através disso, né, muitas vezes nós agenciamos as nossas atitudes com pontos negativos. E ao agenciar essas atitudes com pontos negativos, nós esquecemos de pensar no próximo. E esse esquecimento do próximo, né, nos afasta daquilo que Jesus colocou como obra, como preceito para nós seguirmos num determinado momento. E aí ele vem falar que esse dar de graça é justamente o quê? Você poder repassar algo de si que foi colocado gratuitamente na sua vida, para que você pudesse evoluir enquanto sujeito imortal que nós somos, porque o que nós fazemos aqui não vai ficar aqui, de uma certa maneira, evoluir enquanto sujeitos imortais, mas que nós, às vezes, não entendemos que esses pontos gratuitos, eles vieram justamente para eles recircularem na sociedade, não para nós demonstrarmos poder e domínio sobre isso. E é justamente o que às vezes ocorre com o trato mediúnico, né?
contrato dos saberes, que hoje são muito comercializados. Não sei se vocês percebem, óbvio que nós precisamos de um processo capital para desenvolver conhecimento. Só que o próprio Chico Xavier nunca cobrou 1 centavo dos livros em que ele publicava. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Vejam bem, os ensinamentos que nós temos, às vezes, de compartilhar com outras pessoas, esse saber, esse conhecimento, ainda não chegamos na mediunidade. Esse saber, esse conhecimento, quantas vezes nós cobramos intuitivamente das outras pessoas, ou às vezes até de uma maneira inconsciente. Eu falo por mim. Nós somos imperfeitos nesse ponto. Por vezes as pessoas fazem atitudes para conosco, e o que nós fazemos? Mas eu ajudei tanto aquela pessoa naquele momento, por que será que essa pessoa não pode, né, agora retribuir aquilo que foi feito por mim em um determinado momento? É aí justamente que está essa questão dessa troca, mas sem uma barganha, que é o que nós esperamos. Mas nós somos ainda, em muitos pontos, psicologicamente infantis quando se diz a respeito disso, porque é perfeitamente normal e é até saudável. Porque, de uma certa forma, nós estimulamos o outro e a nós mesmos a mudar de posicionamentos. Só que a gente revisitar essas ideias, dessas buscas, faz a gente começar a pensar da seguinte forma: poxa, se eu tenho tanto para receber e tenho recebido da vida, por que eu não posso compartilhar com o outro, seja um conhecimento, seja uma atitude? Porque uma vez uma pessoa num grupo de estudo me disse da seguinte forma: William, eu não consigo compartilhar com uma pessoa uma ideia, às vezes, como você consegue. Se nós não conseguimos compartilhar, às vezes, e não achamos que somos suficientes, porque o conhecimento da fala, ele não pode representar tudo, né? Então, ouvimos. Já é um ato de uma troca gratuita, porque nós somos tão ouvidos por Deus, tão ouvidos por tantas pessoas que passam ao nosso redor, que às vezes nós nos silenciamos perante a isso. Vamos ouvir. Se eu não posso ouvir porque eu ainda gozo de impaciência, e eu sei disso, porque às vezes nós temos essa consciência, às vezes nós também não tentamos controlar, então, que eu faça uma prece. Não foi justamente isso que o Emmanuel falou para o Chico, quando o Chico falou, próximo já do desencarne, que ele não entendia, ele já não poderia psicografar, ele já não podia mais ajudar as pessoas como fazia antigamente, fazer atendimento. O que ele estava fazendo aqui ainda? E quando o Emmanuel chegou e falou para ele: Chico, se você pode fazer uma prece por uma pessoa, você está fazendo um ato de caridade. Não é? Então, se a gente for pensar e parar nesse gratuitamente o que nós recebemos, nós podemos nos colocar, e eu me coloco, em falta com muitos da minha sociedade. Né? Com muitos da minha família, que tanto me doam amor, carinho, compaixão, sorrisos, afeto. Né? E essas barreiras, aos poucos, elas têm que começar a ser derrubadas, porque as maiores guerras que existem hoje no mundo se dão justamente por essa falta de compaixão de nós mesmos para com os outros. E aí é quando justamente naquele período, se nós pensarmos nisso que eu comentei com vocês, que Jesus pronunciou essa palavra que foi reproduzida por Mateus no processo histórico, que fala: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos. Jesus, sabendo que naquela época, né, já não poderia se ir contra a lei de Deus, porque não se ressuscita os mortos. Nós sabemos que há o processo de reencarne, que é um maior gesto também de caridade, né, de Deus. Curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Ele disse isso para os apóstolos, né, que seriam os discípulos, os seguidores dele. Só que ele disse isso aos apóstolos para que estes apóstolos também dividissem com a comunidade, dividissem com o mundo e com aqueles que tivessem ouvido para ouvir. Então, vejamos que isso não foi mencionado, como algumas pessoas até já comentaram comigo. Mas isso foi falado para Mateus, foi falado para fulano, cicrano, não foi para nós. Não é? O que nos garante que nós não estávamos lá naquele período? Não é? Porque dentro desse processo de reencarnação, nós não podemos colocar uma data certa e fixa do que nós vivenciamos e do que nós presenciamos. Então,
Se ele mencionou isso nesse determinado momento, obviamente que ele trouxe essa ideia desse dom de curar. Mas percebam que quando fala expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, restituí a saúde aos doentes e curai os leprosos, não é justamente o sentido de curar só no aspecto físico e material. Porque nós temos enfermidades e nós somos enfermiços da alma. Né? Nós temos, na realidade, muitas doenças que condizem com condições que nós já viemos trazendo de outros processos reencarnatórios. Então nós temos doenças que afetam nossos aspectos sentimentais e psicológicos. Tem pessoas que são perfeitas no âmbito físico, mas elas são muito enfermiças no âmbito moral. Tanto que eu sempre menciono isso para as pessoas, que às vezes tem um certo preconceito com aqueles que estão, de uma forma muito oportuna, por algum resgate ou algum deslize, estando de uma forma de deficiência física em algum ponto do corpo. Às vezes é muito melhor nós termos essa deficiência do que termos uma deficiência moral, que mantemos ela escondida, de uma maneira que os outros não a veem, mas que a nossa própria consciência nos revela. Então, quando Jesus mencionou isso, trazia não só os efeitos de um passe, de uma prece, mas do pensamento do saber, para ajudar com que, ao restituir a saúde dos doentes, que possibilitasse através de um passe, de um efeito magnético que se coloca com o processo anímico do sujeito. Lógico que ressuscitar os mortos, sabia-se que passava por concepções catalépticas, né, os sujeitos. Eles adormeciam de uma forma tão profunda que a respiração, e quantos não foram, né, colocados em suas sepulturas ou cremados, sendo que naquele determinado período ocorria isso. Né? Por quê? Se nós formos buscar na Gênese, nós vamos ver que os milagres não existem. Isso é muito nítido na Gênesis, especialmente nos últimos capítulos. Né? E se os milagres não existem, esse ato de ressuscitar fazia referência a esses sujeitos que sofriam de uma catalepsia. Os leprosos, porque aqueles que tinham a lepra, que não era reconhecida como doença, isso não sei se vocês sabem, mas no processo da história das doenças e da história da medicina, explicava-se que a lepra, antigamente, era aquele sujeito que ele tinha um desacordo com a divindade. Então o que acontecia? Como ele tinha um coração sujo, entre aspas, né, de sentimentos, que não buscava ampliar a sua visão de vida, o que ocorria? Então ele era cometido por aquela doença que degenerava o seu corpo perante os pecados que ele tinha que pagar. Não se via que era alguma coisa relacionada a um processo físico que também estava sendo colocado. Expulsai os demônios, que é justamente o processo de desobsessão que nós conhecemos hoje. Então vejam, né, que esse dom da cura, ele foi passado, obviamente, como um ponto a ser tratado pelos discípulos de Jesus, mas que foi estendido a tantos outros e está sendo estendido a nós hoje, e nós às vezes não escutamos isso daí. Porque uma coisa é um fato, que o Allan Kardec já nos trouxe, isso já foi mencionado por Sócrates, não é? No início do próprio Evangelho. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos mediunidade. Alguns em um estágio, né, mais demonstrativo, outros no estágio que às vezes se esconde por ali, mas que em um determinado momento tem uma manifestação. Então todos nós, imbuídos e intuídos numa boa ação, podemos operar aquilo que muitos identificam ainda como milagres. E que na realidade vai ser nada mais do que o efeito de uma causa, que pode ser na realidade uma prece, uma atitude benfazeja. Não sei se você me recorda, se foi em Missionários da Luz ou em Mensageiros, que o André Luiz nos relata um fato de que havia uma mulher em que ela tinha um matrimônio que não era muito feliz, que infelizmente o esposo ainda era enfermiço no alcoolismo, né? Então ele bebia muito e ele chegava em casa, agredia essa senhora e por aí vai. E um dia das indagações do André Luiz, quando foram fazer uma visitação na casa dessa senhora, verificou-se que o marido, chegando bêbado, que a parte, né, do fígado dele já estava com um processo degenerativo.
E simplesmente, quando o André Luiz entrou com os outros companheiros que lá estavam, verificou que ela fazia uma prece muito fervorosa. Uma prece com muita fé, na qual, de uma maneira microscópica, ia restituindo e ajudando que o fígado retomasse a sua forma. Mas era microscópica. Ela precisava da ajuda de outro, né, para que aquilo acontecesse, ou seja, dele parar de beber. Mas olha a potência da fé de um sujeito. Então, e ela não se identificava como um médium de cura, missionário que estava ali, mas ela estava tendo uma atitude positiva. Então esse dom de cura não pode ser só alegado para aqueles que foram, de uma certa maneira, postos como os deuses na Terra. Isso até me preocupa. Porque o Allan Kardec, ele posiciona da seguinte maneira. Se nós formos pensar, não é? O Chico, o Divaldo, Francisco de Assis, muitos outros que passaram com um certo fervor missionário, né, aqui pela terra, e ainda está, como Divaldo, nós temos que tomar cuidado em não colocá-los como um pedestal e nem ficarmos com dó daquilo que eles estão passando. Porque é um processo de aprendizado. Olhar com eles com uma admiração de aprendizado, não com uma admiração de colocar no pedestal. Isso é uma coisa muito preocupante, porque muitos de nós ainda, digo, porque em um determinado momento, na minha inocência, eu achava, né, esse endeusamento uma coisa positiva, e depois a gente verifica que não é assim que funciona. Que eles estão cumprindo o papel daquilo que eles se propuseram, como foi o caso de que muitos tentaram e não conseguiram. Não sei se vocês sabem, mas o Espiritismo ele seria divulgado por Napoleão Bonaparte. Ele não seria divulgado por Allan Kardec. Né? Só que Napoleão ele não conseguiu, dentro do processo histórico, passar pelas dificuldades que ali estavam colocadas a ele. Bom, e esse dom de curar, né, eu falo para vocês que não é exclusividade de determinados sujeitos, mas basta uma intenção positiva e um direcionamento de estudo para uma melhor eficácia, porque o estudo ele serve para nos direcionar e apontar aquilo que uma outra hora nos parecia obscuro. Ele é essencial, né? Se nós pegarmos no livro O Consolador, nós vamos verificar isso. O Emmanuel fala diversas vezes. E nós não precisamos nem ir ao Consolador. Se vocês pegarem um livro dos médios, que está muito relacionado, né, com o capítulo desse evangelho, fala-se muito disso. Né? A questão da dedicação de fazer algo. Tanto que aqui, em A Gênesis, no capítulo 15, a Kardec fala: as aparições de Jesus se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Jesus se mostrou com o seu corpo perispirídico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Não é? Então, aqui já desmistifica aquela questão de que só vai ter essa possibilidade de curar aqueles que são colocados. Mas nós temos um outro ponto também. Pelos anseios dos nossos desejos e as nossas dificuldades da vida, por vezes nós achamos que nós não temos, por essa falta de noção de direcionamento do estudo, por vezes, uma força como outras pessoas para orar. Eu já ouvi muita gente falando assim para mim: William, por favor, ora por fulano de tal, porque você é espírita, você tem mais força que eu. Né? Ou então, olha, eu não quero tomar passe com fulano, nem com cicrano, nem com beltrano. Eu quero tomar passe com aquela pessoa, porque é presidente do centro, então ele tem mais força. Né? Ou então, quantas pessoas que buscam, né, através dos seus problemas pessoais e sociais, outras pessoas, para que essas pessoas possam fazer preces ou realizar até mesmo determinadas concepções de seita para que tudo se resolva na vida daquelas pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu venho ressaltar, não é nem a questão das preces pagas existirem, não é? Mas é o porquê que nós ainda, tendo consciência disso, alimentamos esses pontos que são colocados. Será que essa falta de compreensão da fé, que nos faz, às vezes, né, ter determinados conceitos de Deus e a respeito de falsas atitudes das pessoas? Porque, vejamos o seguinte, se nós formos buscar no Evangelho, nós temos ali, lógico, Mateus, Marcos, Lucas e João, só para demonstrar para vocês quantas vezes aparece a palavra fé. E, por incrível que pareça, há um determinado tempo, antes de eu realizar uma viagem, uma pessoa falou para mim que ela só tinha ouvido falar
da fé no Evangelho só no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Olha, isso aqui é no decorrer do Evangelho inteiro. Está a todo momento aparecendo para nos lembrar da nossa capacidade. E aí o que acontece? Nós pensamos que nós não temos essa capacidade, às vezes, de orar, de fazer as coisas. O que ocorre? Ao invés da gente se perguntar, por que essas preces pagas elas estão aí no mercado? Ou em algumas casas espíritas também. Não é? A questão é, o que nos impulsiona a ser cliente disso? O que me leva sabendo, se eu estou indo numa casa espírita, eu vou procurar uma prece paga ou eu vou pagar para uma pessoa fazer determinada atitude para que possa me abençoar? Não é? Então, nós somos vítimas, às vezes, dos discursos dessas pessoas, porque elas vão ao encontro dos nossos desejos. Nós somos sujeitos desejantes, nós estamos a todo momento querendo algo. E, às vezes, a fraqueza dos nossos desejos vai ocasionando que essas preces pagas, elas possam funcionar para nós como determinados depósitos dos nossos desejos. Ou seja, eu vou pagar para fulano, e eu pagando para fulano, o que vai acontecer? Eu não preciso me preocupar com as minhas atitudes. Eu não preciso rezar, não preciso orar. Como tem pessoas que estão passando por processos de desobsessão, não é? O que elas fazem? Fui no centro hoje, estou ótimo. Tomei o passe, estou maravilhoso. Fulano rezou por mim. Já estou sem o processo obsessivo, não é? E não muda de atitude. Sai, porta fora a casa espírita e consome-se com as mesmas atitudes e depois volta à casa espírita no encontro fraterno das entrevistas falando que o centro espírita é fraco ou que a prece não resolveu. Mas na realidade são as nossas atitudes que vão fazer as nossas mudanças e a nossa fé em nós mesmos, em relação à espiritualidade, que muda isso daí. Então, será que nós não estamos muito insistentes e preocupados com os nossos desejos? Porque, por vezes, quando nós não conseguimos uma coisa, Deus pode estar nos livrando daquilo. Vejam bem, uma pessoa, como nós estávamos conversando esse dia, nós estávamos verificando o seguinte, por que será que determinados sujeitos acontecem acidentes se não existe acaso? Ficam acamados, de repente. Será que aquele processo ali não está querendo indicar para nós algum ponto que precisa ser... Então eu vou lá, vou pagar para o William fazer uma oração por mim. E triste também aqueles sujeitos que se prestam a isso. Porque nós sabemos que os sujeitos que se prestam a receber para ajudar o próximo, obviamente que a espiritualidade, do lado bom e positivo, faz um afastamento. E aí, esse sujeito, de uma certa maneira, se torna presa de espíritos inferiores, não é? Então nós convivemos na ilusão. E essas ilusões que vão nos proporcionando, como diz o espírito Hamed, não é? Que é muito interessante essa reflexão, especialmente para nós pais, sou professor, professores, a gente pensar, quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham dinheiro e sexo como divindades supremas, antigamente. Mesmo quando crescidos e maduros sentimos medo de abandonar. Então nós temos algumas crenças que nos faz, né, pensar que nós vamos alcançar os nossos desejos e ao mesmo tempo nos traz um certo conforto, né? Só que isso daí, se nós formos pensar aqui nesse quadro de uma forma muito rápida que o Allan Kardec nos posiciona, né, parece então que a prece ela tem uma fórmula, né? Por ela ser paga, parece que ela tem uma fórmula, que não importa a intenção do sujeito. Por isso, palavras, fervor, justiça divina, tudo isso daqui a gente tem que pensar. Então tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou fazer oração agora, eu não posso dar um passe no meu filho, escutei isso, por parentesco e porque também eu não tenho uma prece tão bela, com tantas palavras como outras pessoas. Quantas vezes o nosso amigo que já frequentava aqui, do qual eu tive a oportunidade de estudar, o Mazinho, dizia-se da seguinte forma, às vezes um sujeito que fala, obrigado Deus, já fez todo um processo efetivo de mecanismo de energia muito maior do que aquela pessoa que às vezes fala palavras belíssimas. Porque vejam bem, o crescimento moral e espiritual, às vezes ele se distancia do intelectual. Porque em uma encarnação nós evoluímos um ponto, em outra encarnação outro ponto. Então não vamos nos enganar que tem pessoas que pensam da seguinte forma, nossa, fulano fala tão bem
ele é muito evoluído espiritualmente. Ele pode ser evoluído sim espiritualmente, mas a gente não descarta que o intelectual está desenvolvido. E o intelectual nem sempre pode dizer que aquele sujeito é evoluído moralmente, falando e espiritualmente. Porque lembre-se, o que torna bonito uma madeira? É o verniz, né? Então, se a gente for passar por esses pontos, né? Allan Kardec até nos fala em Livro dos Espíritos, na questão 662, se é válido orar para outra pessoa. Porque às vezes as pessoas vão falar, não, o William está falando que eu não posso então orar por alguém. Pode e deve. É válido orar para uma pessoa, mas a partir do momento que nós temos a necessidade de receber uma quantia financeira para poder fazer algo por outra pessoa, deixa de ser um ato de caridade e transforma-se num comércio. Ou quantas pessoas já chegaram e falaram assim para mim, William, se você for dar passe lá, ou se você for fazer uma palestra num lugar, quanto que você cobra? Como que funciona isso daí? Há instituições que nos ajudam, porque nós também não conseguimos, às vezes, ir, né, em todos os locais. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esses preceitos de saber o que receber. Né? E por isso que Jesus, de uma certa maneira, mostra para nós, né, os vendilhões. O que seriam o quê? Os comerciantes, a comercialização no templo. Por isso que ele, no momento em que estava sendo vendido determinadas coisas, no local que ele estava, ele expulsa esses sujeitos. Que houve muita crítica já em relação a isso. Mas por quê? Porque, na realidade, a intenção do sujeito ali não é tão positiva. William, então, como que a gente faz? Sendo que nós temos campanhas, nós precisamos de auxílio de outras pessoas, como que nós fazemos? Aí está a nossa verificação em, vamos ver o fruto disso tudo, dessa divulgação que está sendo colocada? Vamos ver qual que é o caráter da pessoa, se está tendo um compromisso com isso, se a casa tem um compromisso com aquilo que está sendo divulgado, qual que é a finalidade, qual que é a importância do desenvolvimento desse tipo de trabalho. Essa é uma preocupação que nós temos que pensar. Então não é simplesmente, não é, pagar por aquilo que está sendo ofertado ou entender que aquilo que está sendo ofertado deve ser pago. Um médium que ele tem a capacidade de cobrar por um passe, ou até mesmo não sendo médium ativo, um sujeito que pede determinados valores, nós temos que abrir os nossos olhos, olhar de uma forma mais desconfiada, porque ele deve estar no momento desavisado de que o desenvolvimento do bem não tem hora, não tem lugar e não tem quantia para que ele possa ser exercido, não é? E é por isso que nós temos a mediunidade gratuita. Lógico que aqui eu coloquei, não é? Essa figura que nos lembra muito Chico Xavier, né? A questão do traço mediunímico. Só que essa mediunidade gratuita, nós vamos entender por que ela é gratuita e por que também a gente tem que, de uma certa forma, redistribuir. Vejam só. Médium, né? Que vem o quê? De meio. É aquele que vai intermediar. Não é? Vamos lembrar uma coisa. Vamos tirar a presunção. Não é? Tem pessoas que pensam o seguinte, eu vou participar de uma sessão, sou médium, e nada na casa espírita vai acontecer sem a minha mediunidade. Engano. Né? Na realidade, os amigos espirituais, eles utilizam da mediunidade para poder ser um facilitador de informações nos nossos caminhos que nós temos que conduzir. Então, nós, já diria o Livro dos Espíritos, somos muito mais conduzidos pelos espíritos do que nós que os conduzimos. Então não é bem a nossa vontade. Porque a espiritualidade, ela arranja outros meios, se não for por aquele médium que está aparecendo. Que há uma diferença muito grande em ser médium. Então, quando a pessoa se coloca como médium, é muito preocupante isso. Porque muitas pessoas chegaram para mim, você acha que eu tenho mediunidade? Você acha que eu sou médium? Isso é numa casa espírita, como que a gente vai saber? E é um longo prazo de desenvolvimento. Agora, ser médium é assumir um compromisso perante a faculdade medianímica que te foi colocado. Esse compromisso que foi colocado aqui, né, já terminando aqui para explicar, vem mostrar para nós o quanto e por que tem que ser gratuito. Já imaginaram que toda a mecânica do desenvolvimento de uma comunicação mediúnica não depende de nós? E é algo que vai passando de uma forma gratuita. Vejam, o perispírito do médium vai se expandir e o perispírito do espírito comunicante também se expande para ocorrer esse processo de comunicação. Então, vejamos que não é da forma que nós queremos, no momento que nós queremos, tudo tem um instante necessário para que venha acontecer. E, ou seja,
As comunicações, elas vêm de uma forma gratuita e até mesmo espontânea para poder trazer determinadas facilidades. Uma atmosfera fluídico comum, né, colocar. Então, olha, aqui, nesse ponto, que nos traz a influência do processo de comunicação, quando há a junção, certo, desses processos perispirídicos. Que a glândula pineal também é muito importante. E são muitos pontos de estudo que eu só trouxe para vocês como exemplo, para vocês verem que olha que fantástico esse mecanismo gratuito que nós temos dentro das casas espíritas, dentro do nosso preceito, e às vezes nós buscamos conceitos pagos ou queremos até, às vezes, pagar por isso, né? Então, o espírito ele vai transmitir sua vontade ao médium. Lembrando que nós temos vários tipos de mediunidade também. Isso é só um quadro exemplificativo. Como aqui, né? O espírito comunicante transmite seu pensamento ao perispírito médio, qual, após ser captado, é encaminhado ao seu cérebro, que passa automaticamente pelo filtro, que o estudo contribui para aquilo que vai ser dialogado, aquilo que vai sair, aquilo que vai, né, se dizimir. É muito interessante todo esse processo. Só que vejam bem, para que esse processo ocorra de uma forma correta, de uma forma precisa, necessita-se do estudo e da intenção positiva. Agora, vejam bem, se eu tenho uma intenção de receber algo em troca a respeito disso, será que eu estou desenvolvendo essa mediunidade? E agora eu vou falar um ponto que vai além do capital ou do poder aquisitivo. Tem muitos, infelizmente, médiuns que buscam exercer a sua mediunidade para ser ovacionados de pé. Né? Eu sou médium, eu vou na casa espírita, tenho uma comunicação. É só por aquele médium que a comunicação é verdadeira. Nossa, sua comunicação foi excelente essa noite. Então, às vezes, ele vai lá, dá gratuitamente, mas ele busca receber algo em troca, que não é o poder aquisitivo, mas é a questão do poder do trato psicológico. Ou seja, de colocar o ego dele acima de todas as circunstâncias. Isso é um problema gerador muito grande dentro das casas espíritas, que nós temos que tomar um cuidado na prática mediúnica. Né? Nas obras do Filomeno de Miranda, ele explica quantos traços mediúnicos isso tem acontecido durante o longo prazo. Então, é uma coisa que é interessante para a gente pensar, né, e refletir sobre isso. E aqui alguns pontos de reflexão sobre a mediunidade. A mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Natural e humana. Não é feita por nós. Então ela não pode ser comercializada. O médium é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que possa se comunicar facilmente com os homens, espíritos encarnados. Além do mais, a gente pode ver justamente essa explicação no livro O Consolador, que foi, né, projetado pelo Emmanuel através da mediunidade do Chico Xavier, nas questões de 381 até 390. Vocês vão ver isso muito bem explicado. E nós temos também que a moral do médium determina seu comportamento como criatura e regula suas relações com os espíritos. A moral do médium determina o seu comportamento. Mas vejam bem, a mediunidade ela é algo inerente do nosso organismo. Acontece. Então não tem como, às vezes, o sujeito também querer exercer um controle. Juro que já tentei, para que não pudesse haver manifestações. Mas não há como nós termos uma certa maneira de conduzir isso daí ao nosso bel prazer. Às vezes a mediunidade ela foi colocada, posta e imposta na vida do sujeito para que ele possa não se conduzir a outros pontos que sem a mediunidade ele às vezes cairia em detrimento. Atrapalharia o desenvolvimento pessoal dele. Então a mediunidade ela entra como um fator positivo. Agora, imaginem, nessa imagem que eu acho maravilhosa. Somos responsáveis pelo mal que fizermos e pelo bem que deixamos de fazer. Todas as vezes que nós mendigamos uma troca, quando nós somos convocados pela vida, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos, mas todos nós temos as convocações perante a vida. Quantos de nós não temos alguma pessoa que passa por dificuldade no decorrer da nossa semana e nos chama? Se a gente prestar atenção, são mais de 1 milhão de chamamentos que nós temos. E às vezes a gente deixa de lado, fingindo que nada está acontecendo. Então nós somos responsáveis também pelo bem que nós deixamos de fazer.
pelas outras pessoas. E dentro desse bem está em não comercializar aquilo que nos foi doado, aquilo que nos foi dado como um processo de desenvolvimento. E para a gente terminar, eu acho que essa frase de Jesus é a que finaliza quando nós tivermos todas essas dúvidas perante a isso. Lógico que esse evangelho, especialmente no ponto mediúnico, ele teria que ser um estudo de larga distância, 1 ou 2 anos, para a gente compreender melhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele pronunciou isso, contrário a muitas pessoas que falaram que ele foi presunçoso e egoísta, pelo contrário, ele foi muito elucidativo. Jesus era cosmovidente, ele via além do cosmos, né? Por ser cosmovidente, dotado de toda essa mediunidade, quando ele fala a questão do caminho, é justamente porque ele vem demonstrar através dos ensinamentos dele um direcionamento para a nossa vida. Não é que a gente tem que deixar de fazer nossas coisas e sair por aí peregrinando, não é isso. Nós nascemos na casa, na família, e estamos no trabalho que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Não vamos deixar, como muitas pessoas pensam, eu vou lá para a África, vou largar todo o meu trabalho e vou para a África para ajudar os necessitados. Às vezes, no trabalho você consegue humanizar muito mais pessoas que vão se movimentar para ajudar aquele sujeito do que você, uma pessoa lá para ajudar todo mundo. Não é? Então, dessa maneira, Jesus ele se torna o caminho para nos demonstrar isso. A verdade, porque as leis de Deus elas são imutáveis. Não é? As leis dos homens elas vão mudar de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual, da nossa geração, nosso ponto moral. Então, a verdade ela vai surgir de acordo com a nossa evolução. Aí a vida, obviamente, por quê? Porque ele trouxe toda uma representação para nós do que simboliza esse viver, que é justamente além da morte. Não é? A morte nada mais é do que um ponto X, que ainda se torna uma dúvida para muitos de nós, mas que é justamente uma transição. E pensamos o seguinte, William, se por um acaso essa mediunidade que eu quero exercer nesse ponto, eu fiz um determinado momento, eu cobrei, eu agi de uma maneira errada, será que existe uma forma, né, de eu retomar isso daí? Na senda da vida, não existem condenados, não existem culpados eternos. A maior forma de dignificação do homem é quando ele percebe os seus erros e, através do seu arrependimento, ele começa a remodular a sua conduta moral. Hoje à noite aqui nós estamos com muitas pessoas que estão durante esse processo, encarnados e desencarnados. Estamos todos no momento de edificação. Se a nossa mediunidade ela passou por algum ponto e que nossa experiência nos enganou, que agora nós possamos, a partir dessa circunstância, fazer diferente. E que fica um recado que eu acredito que um dia me disseram e que possa refletir em todos vocês. Que Deus tenha uma incrível misericórdia sobre todos nós e que Ele nos ajude, através da espiritualidade, a parar de brigar e conjurar todos os outros e a aprender de uma vez por todas a fazer as pazes conosco próprios. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado por vocês terem me ouvido nessa noite calorosa, literalmente, de Três Lagoas, tá? E que nós possamos voltar para casa simbolizando um pouquinho daquilo que foi discutido aqui e tentando colocar em prática a mudança que Jesus veio nos dizer há mais de 2000 anos. Que assim seja.